Nessa aula, vamos instalar o pacote Squid e configurar o local cache no pfSense. O Squid ele é um web proxy de cache e encaminhamento. Um proxy de cache HTTP permite, por exemplo, que o cliente requisite um documento na World Wide Web e o proxy procura pelo documento na sua caixa, no cache no caso, né? Se encontrado, a requisição é atendida e o documento é retornado imediatamente. Caso contrário, o proxy busca o documento no servidor remoto, entrega-o ao cliente e salva uma cópia em seu cache. Isto permite uma diminuição na latência, já que o servidor de proxy e não o servidor original é requisitado, proporcionando ainda uma redução do uso da banda. O proxy de encaminhamento recebe primeiro um pedido de informações de um computador da rede e verifica se há validade. Se não for um pedido válido, é negado. Se for válido, o proxy de encaminhamento vai procurar informações em uma pasta do cache temporário e, se encontrado, enviá-lo ao computador da rede. Caso contrário, o pedido será encaminhado através de um firewall de segurança para acesso à internet, a um servidor de conteúdo que tem a informação solicitada. Uma vantagem em uso do proxy é o controle de acesso. Através de listas brancas ou negras, podemos limitar quais locais podem ser acessados pelos clientes do proxy. Então, nos dias de hoje, é muito mais comum usarmos o proxy para controle de acesso do que realmente cache de páginas. O pfSense possui um repositório de pacotes que estão à disposição para instalação a qualquer momento. Para isso, nós vamos acessar aqui a aba System, Package Manager. Vamos selecionar esta aba aqui e vamos pesquisar pela palavra Squid. Esse pacote aqui, vamos clicar em mais install para instalar ele, confirmar. Vamos aguardar um pouquinho a instalação do pacote. Certo, o pacote Squid foi instalado com sucesso, como vocês podem ver. Uma vez instalado, o Squid dará duas possibilidades de configuração. A primeira vai ser o Squid Proxy Server, que ele é utilizado para cache web e controle de acesso. E o Squid Reverse Proxy, que ele é utilizado para proxy de servidores, normalmente servidores web, de forma a fazer um balanceamento de carga. Neste curso, nós iremos ver somente o Squid Proxy Server para web, cache e principalmente para controle de acesso. Então vamos acessar aqui o Squid Proxy Server. Antes de fazer a configuração do nosso proxy, nós devemos configurar o cache local. Aqui no local cache. Aqui nós devemos selecionar a política de substituição de cache, que decide quais objetos permanecerão no cache e quais objetos serão substituídos para criar espaço para novos objetos. O padrão é esse aqui mesmo, certo? Que ele vai manter os objetos populares em cache, independentemente do tamanho, e ele vai otimizar a taxa de acertos em bytes à custa da taxa de acerto. Vamos deixar a opção padrão mesmo. Aqui nessa opção é a margem mínima desejada para o despejo do objeto de cache, está como 90%. E nessa opção aqui é a margem máxima, que está como 95%. Aqui em Do Not Cache, a gente pode informar IPs ou domínios que não serão armazenados em cache. Aqui nessa opção, se marcado, ele vai habilitar o modo offline do cache. Os sites que estão no cache poderão ser acessados, mesmo se a conexão com a internet estiver desabilitada. O acesso não será ao site real, estarão acessando apenas o cache, né? E aqui a gente pode informar um IP para o gerenciamento do cache externo. Aqui em Hard Disk Cache Size, nós vamos definir o valor de 512, certo? Esse valor aqui ele é em megabytes, que vai ser utilizado pelo cache no HD do computador.
certo? Aqui no Hard Disk Cache System, nós vamos utilizar o UFS. Isso especifica o tipo de sistema de armazenamento a ser usado, certo? Aqui nós temos essa opção Clear Disk Cache Now. A gente pode clicar nesse botão aqui para limpar o cache do Squid imediatamente, se tiver necessidade, é claro. Tá. Aqui nessa opção de Level 1 de diretórios, ele vai especificar o número de diretórios de nível 1 para o cache de disco rígido. Aqui no Hard Disk Cache Location é a localização onde o Squid vai salvar o cache, certo? A gente vai deixar a localização padrão mesmo, que é /var, /squid, /cache. Tá. Essa opção aqui, objetos menores que o tamanho especificado em kilobytes não serão salvos no disco. O padrão é 0 mesmo, que significa que não há mínimo. Nessa outra opção é o máximo object size. Objetos maiores que o tamanho especificado aqui já é em megabytes, não serão salvos no disco, certo? Vamos deixar a configuração padrão mesmo. Como eu falei para vocês, o cache hoje em dia ele não é mais muito utilizado. Por quê? Porque a maioria das empresas hoje já possui um link de internet bom, né? Então não é necessário mais utilizar o cache. Até porque para utilizar o cache tem que ser um computador bom, senão acaba ficando mais lenta a conexão. Aqui em Memory Cache Size, a gente pode especificar a quantidade ideal de memória RAM do seu computador, né, em megabytes, a ser usada para objetos em trânsito. Vamos deixar o valor padrão mesmo, que é default, que é 64 megas. Tá, aqui em máximo object size in RAM, são objetos maiores que este tamanho aqui, especificado, em kilobytes, não serão mantidos no cache de memória padrão, certo? E essa opção aqui de Memory Replace Policy é a política de substituição de memória que vai determinar quais objetos serão removidos da memória quando o espaço é necessário. E a gente vai utilizar esse padrão aqui, HEAP GDSF, certo? Vamos salvar aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.